Tito, capítulo 1, a partir do verso 10, a santa, poderosa, incorruptível palavra do Senhor diz assim: pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores. Mais uma vez esse trecho, pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando as famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda severamente, para que eles sejam sadios na fé. E não dê atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Mediante o trecho bíblico, essa rica e esplêndida perícope, eu quero compartilhar a mensagem ao seu coração com o título: cuidado com os enganadores. Cuidado com os enganadores. Mas antes de introduzir e dispor verso a verso, eu gostaria de te convidar, se você puder, a curvar sua cabeça. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento de exposição da sua santa e poderosa palavra. E pedimos, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo para interpretá-la de maneira fiel. Não para falar o que queremos, não para falar o que achamos, não para falar o que é conveniente a nós, e sim o que está no seu coração. Que o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo nesses sagrados escritos possa nos conduzir na interpretação fiel das Sagradas Letras. Como precisamos aprender para não sermos enganados, como temos que ter vigilância com os enganadores. Eu oro pelos meus irmãos que estão aqui e em casa, que eles tenham um coração com a terra boa, onde a semente da palavra do Senhor vai cair, vai germinar, vai frutificar, e esses frutos, Senhor, vão permanecer. Que meus irmãos, mas principalmente eu, não possamos ser somente ouvintes da palavra, mas sim praticantes dela, no nome de Jesus. Cuidado com os enganadores. Cuidado com os enganadores. Meus irmãos, você é alguém crítico? Você é alguém que está sempre alerta? Se você é alguém crítico e está sempre alerta, glória a Deus, porque em muitos momentos as pessoas veem isso de forma pejorativa, mas na verdade a Bíblia nos convida a ver uma bem-aventurança nisso, ver algo bom em ser crítico. Mas se você, pelo contrário, não é crítico, você possivelmente ou já foi enganado ou será enganado. Mediante a sua falta de crítica, você não tem filtro, e aí tudo passa de qualquer maneira em você e no seu coração, e você não tem vigilância. E aí, os que não têm vigilâncias, o que não tem o senso crítico, os que não têm filtros, ele consegue ser enganado mais facilmente. Você que tem acompanhado essa exposição sabe, mas talvez você que está pela primeira vez não sabe o contexto dessa carta, e deixa eu te explicar rapidamente. Essa carta é uma das cartas pastorais do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem duas cartas pastorais endereçadas a Timóteo e uma a Tito, esse jovem pastor. E Paulo, ele enviou Tito para a ilha de Creta, para uma geografia. E ele envia Tito para lá, e agora escreve uma carta, breve carta de 3 capítulos, para dar instruções para o que Tito deveria fazer. Paulo dá uma missão para Tito e instruções específicas.
Uma das principais instruções era estabelecer uma liderança sólida, uma liderança verdadeira, pastores de caráter, pastores cheios do Espírito Santo, que nós vimos na semana passada, do verso 5 ao verso 9. Mas o outro ponto, que tem tudo a ver com pastores verdadeiros e sadios, era combater os falsos mestres e falsos pastores que estavam aqui na igreja, que estavam aqui disseminando coisas mentirosas, coisas errôneas, que estavam destruindo famílias, estavam destruindo lares. Então essa foi a missão do apóstolo Paulo, enviar Tito para essa missão, de estabelecer os verdadeiros e confrontar e alertar os crentes sobre os falsos, porque infelizmente tinha muitos enganadores na igreja aqui de Creta, e um verdadeiro pastor, ele se levanta para proteger o rebanho, para não deixar que eles sejam enganados. Então, depois de falar das características dos verdadeiros pastores, Paulo vai falar agora das características dos falsos pastores. Isso, meus irmãos, não é algo que ficou somente em Creta no primeiro século, é algo que acontece infelizmente em nossos dias, é algo contemporâneo. Existem muitos enganadores com o microfone na mão, existem muitos enganadores com o nome de igreja, com o nome de pastor, muitos que distorcem a palavra de Deus para o seu bel prazer, para o seu enriquecimento. Infelizmente, se a gente fosse passar um filtro, eu acho que sobraria poucos, principalmente esses grandes famosos das televisões por aí. Que Deus tenha misericórdia. Por isso que nós temos que, como cristãos, tomar cuidado com esses enganadores. A partir de hoje, ter um senso crítico e não ser bobos que vão cair na lábia deles. E então, o apelo que eu te faço, mediante a palavra de Deus, é que você hoje precisa abrir o seu olho. E eu quero te ajudar a abrir o seu olho à luz, claro, da palavra de Deus e não da minha opinião. E a partir de hoje você tem que tomar cuidado com esses enganadores. Então que esse sermão ele possa nos levar à vigilância contra os falsos mestres que nos rodeiam. Mas deixando a introdução e indo para a exposição, leia mais uma vez o verso 10, somente a parte A comigo, que diz assim: pois há muitos insubordinados. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, mediante esse sermão para você, é que são muitos. O apóstolo Paulo, ele deixa claro: Tito, há muitos. E eu replico para vocês: existe muitos falsos profetas, existe muitos enganadores, existe muitos lobos que estão revestidos de ovelha, existe muitos falsos com o microfone na mão. É muitos, não é poucos, é muitos. Se no tempo de Paulo, que a população mundial era muito menor do que a que nós temos hoje, existia muitos, imagine hoje que temos quase 8 bilhões de pessoas. Existem muitos, meus irmãos, tristemente falsos pastores, muitos enganadores. Essa não é a realidade somente do primeiro século, essa é uma realidade contemporânea. Por isso que eu e você temos que abrir nossos olhos, por isso que essa palavra é tão pertinente, porque você vai ver daqui a pouco os estragos que um falso pastor pode fazer na vida de alguém. Por isso eu e você temos que abrir os nossos olhos. Por isso que você hoje, a partir de hoje, se você não era, você deve ser mais crítico. Você deve ter mais filtro, você não deve ouvir qualquer pessoa, você não deve deixar qualquer coisa entrar no seu coração. Se não for bíblico, deve ser rejeitado por nós. E aí o verso 10 continua dizendo assim: muitos insubordinados que não passam de faladores enganadores, especialmente do grupo da incircuncisão. Meus irmãos, ou melhor, do grupo da circuncisão. Eles eram insubordinados, eles eram faladores e eles eram enganadores. Então essa é a característica, já começa Paulo a dar, de um falso pastor, de um falso mestre. Primeiro, insubordinado. O que é alguém insubordinado? Ele aqui é um termo que era usado para os soldados da época, que não se colocava debaixo da autoridade do exército, do general lá. E aqui, essa subordinação não é uma subordinação necessariamente ao líder espiritual, ao pastor Jean, e sim a subordinação à palavra de Deus.
Um verdadeiro pastor, ele vai se submeter à palavra de Deus em primeira instância, e em segunda instância, a líderes bíblicos. Por que eu falo isso? Porque nós não temos que nos submeter a líderes que não são bíblicos, a falsos profetas. É isso que a palavra condena aqui e está nos levando a não fazer. Então, a insubordinação não é você ser insubordinado a qualquer tipo de líder. É você ser insubordinado a um líder que é bíblico. A um líder que, antes de exercer sua liderança, ele está sobre a palavra de Deus. A base da fé dele é a palavra de Deus e não os achismos deles. Mas esses falsos mestres aqui de Creta, dessa carta a Tito, eles eram insubordinados à liderança bíblica. E aí Paulo já mostra essa realidade, que um falso mestre, ele é então um insubordinado. Ele não se submete à palavra de Deus. Eles, infelizmente, são falsos. Eles negam obedecer à verdade. Eles negam obedecer à palavra. Mas outra característica que Paulo dá é que eles são faladores. Então o problema dos enganadores não é falar. Na verdade, o problema é que eles falam muito, mas eles não falam de forma bíblica. Eles talvez conseguem pregar 2 horas num sermão, mas coisas sem pé nem cabeça, frases de efeitos, coisas que qualquer coach contemporâneo pode fazer, e não algo de forma bíblica, do seu contexto bíblico. E eles então são faladores, mas não de forma bíblica. Então, não é pelo muito falar que deve nos convencer. Então, toma cuidado. Existem técnicas de oratórias, meus irmãos, somente para enganar as ovelhas. E aí temos que ficar atento a partir de hoje, tomar cuidado com os enganadores. E outro ponto que é o cerne desse sermão é enganadores. Eles falavam coisas que não eram bíblicas. E por não ser bíblicas, eram coisas mentirosas. Então, a base do seu ministério era enganar a pessoa. E olha que coisa triste, meus irmãos. Ao invés de levar as pessoas à verdade, eles levam as pessoas à mentira. Ao invés de levar as pessoas a se fortalecer na verdadeira fé, eles levam as pessoas a se desviar da verdadeira fé. Olha o grau de pecado, ou melhor, o grau de cuidado que nós temos que ter com os enganadores. Eles fazem estragos severos. É só você conversar com alguém que teve no meio desses enganadores. Eles, infelizmente, estão muito, muito, muito machucados. Então, se qualquer pastor que você conhecer for insubordinado, falador, insubordinado à palavra de Deus, falador não da palavra de Deus, e enganador porque não prega a palavra de Deus, você deve ficar alerta, você deve rejeitar, você não deve caminhar. Cuidado, crentes, com os enganadores. Olha o que o verso 11 diz: é necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando a família inteira, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. O convite, ou melhor, a ordem de Paulo é que eles sejam silenciados. A função de um pastor verdadeiro é proteger o rebanho. Por isso que o pastor mesmo de ovelha, né, ele tem um cajado na mão, para trazer a ovelha para perto, porque a ovelha facilmente se desvia, mas também para espantar os lobos que tentam devorar as ovelhas. Então o apóstolo Paulo está falando para o jovem pastor Tito, que ele tinha que se levantar e silenciar esses enganadores. E é isso que nós, como pastores, temos que fazer. Nós temos a responsabilidade de não dar plataforma para os falsos mestres. E nós precisamos, então, silenciá-los. E por quê? Talvez vocês se perguntem, por que, pastor, eles têm que ser silenciados? O verso que nós acabamos de ler responde. E vamos analisar com mais detalhes. Primeiro, por quê? Porque eles estão arruinando famílias. Pois estão arruinando famílias inteiras. Os falsos mestres, os enganadores, eles devem ser silenciados, porque eles são arruinadores de famílias. Eles estão arruinando família. E aí que eu toco nisso. Somente você que teve a sua família arruinada,
Ou você que conhece uma família arruinada por um falso mestre, por um falso pastor, que você entenderá a gravidade que o apóstolo Paulo fala. A gravidade que vez após vez eu estou aqui exortando vocês. Não é brincadeira, meu irmão. É algo muito sério, que você temos que abrir os nossos olhos. Infelizmente, estava acontecendo em Creta, de muitas famílias estarem sendo destruídas pelos falsos profetas. E acontece hoje, século 21, 2024, em Belo Horizonte e no mundo, de famílias inteiras está sendo devastada pelos falsos profetas. Por isso, meus irmãos, abra os seus olhos. Abra os seus olhos a partir de hoje e comece a tomar cuidado com os enganadores, porque eles querem destruir a sua família. Quando a Bíblia fala em João 10, que o ladrão não vem para roubar, não vem somente para roubar, matar e destruir, ali a gente fala de Satanás, mas não está falando de Satanás, sabia? Ali está falando dos falsos mestres. Não é Satanás ali do texto, é o falso mestre. Então o falso mestre, ele vem para roubar, então ele rouba principalmente os nossos dinheiro, mas também nosso tempo, tudo que ele puder ele rouba, mas também ele vem para matar a verdadeira fé que há no nosso coração, e também para destruir. Ele destrói famílias, e aqui nós vemos de maneira clara, o apóstolo Paulo mostrando na prática, que os enganadores, eles são destruidores de família. Então eu e você temos que nos atentar, porque em muitos momentos nós fechamos nossos olhos. Tem PR no nome, então é de Deus. Está com o microfone na mão, então é de Deus. Não, meus irmãos, a Bíblia alerta não somente nesse texto, mas de Gênesis, Apocalipse, de falsos mestres, de falsos profetas. Então se ela alerta é porque existe. Então eu e você temos que começar a ficar mais críticos, sim, a abrir os nossos olhos, sim, para a gente não cair nessas conversas dos falsos mestres. O segundo porquê nós devemos silenciar é porque eles ensinam o que não deve. Ainda no verso 11, eles ensinam coisas que não devem. Meus irmãos, eles não ensinam verdades bíblicas. Na verdade, eles distorcem a Bíblia. Eles usam a Bíblia, porque eles não são bobos, mas eles não pregam a Bíblia com fidelidade. Eles pegam a Bíblia para distorcer e conseguir o seu objetivo. Tudo que ele faz é por benefício próprio, pensando nele, pensando no ego dele. Então, aqueles que não ensinam a sã doutrina de maneira íntegra, de maneira verdadeira, de maneira bíblica, eles devem ser silenciados. Por isso, meus irmãos, fique em vigilância. Algo que eu sempre falo, sexta após sexta, vocês sabem disso. Abra sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque você deve me julgar. O papel dos ouvintes é julgar os pregadores, mas nós não julgamos, nós não tomamos cuidados, nós não somos críticos. Então tudo que fala entra no nosso coração, e daqui a pouco, e não é momentaneamente, é uma semente, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, destrói sua vida toda, porque você ouviu um falso mestre. Meus irmãos, se alguém que você ouve não tem zelo pelas sagradas escrituras, rejeite hoje, exclua da sua playlist hoje, porque esse não é um homem de Deus. E por que ele faz tudo isso, pastor? Por que eles são destruidores? Por que eles ensinam o que não deve? No final do verso 11 nos responde: tudo por ganância. Então tudo que os enganadores fazem, que os falsos mestres fazem, é por causa de ganância. E eu não sei se vocês lembram, o último sermão em Tito, que traz a característica dos verdadeiros mestres, e uma delas é que eles não deveriam ser gananciosos. Os verdadeiros pastores, eles não podem ser gananciosos, mas os falsos pastores, eles são gananciosos. Olha a diferença do verdadeiro pastor para o falso pastor. E por que o falso pastor prega mentira? Porque o falso pastor, ele fala o que você quer ouvir, e não o que você precisa ouvir. Porque o falso pastor não confronta o seu pecado e o pecado dos artistas que cercam ele? Porque ele vai perder dinheiro. Ninguém quer um pregador que fala a verdade. Se tem algo que o ser humano odeia, é a verdade. E Jesus foi morto pela verdade. Jesus era a pessoa mais gente boa do mundo inteiro.
mas ele é alguém que não se omitia e falava a verdade. E por falar a verdade, ele foi morto numa cruz. Como que você mata Jesus? Alguém tão bom como ele? Porque ele falava a verdade. E o ser humano odeia a verdade. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nós devemos amar. Mesmo que a verdade nos fira. Mesmo que nós somos confrontados com ela. Mas os falsos discípulos, os falsos ouvintes, eles amam os falsos mestres. Porque os falsos mestres só falam mentira, só falam coisas que eles querem ouvir, só ficam falando frases de efeitos, coisas da psicologia, coisas dos coaches, coisas das palestras, e ganham o coração dos falsos crentes. Então, meus irmãos, eu e você temos que entender essa realidade. Eles enganam os seus auditórios simplesmente para lucrar em cima deles. E aí você fala, não, eu não dou dinheiro. Dá. Se você segue ele no Instagram, você dá. Se você está inscrito no canal do YouTube dele, você dá. Porque tudo isso é engajamento que vai fazer ele gerar receita. Por isso nós devemos silenciar e rejeitar os enganadores. E aí você acha que não contribui, mas pelo simples fato de você ouvi-lo, você já está contribuindo. Tudo é ganância, meu irmão. E aí, eles não estão preocupados se vocês estão indo para o inferno ou não. Eles não estão preocupados se você está vivendo uma vida que agrada a Deus ou não. Não. Eles estão preocupados se no final do sermão você vai ficar feliz, vai ficar alegre, sorridente, e vai amar Ele, vai continuar ouvindo Ele. Por isso, o falso mestre, ele nunca vai pregar uma palavra de confronto, ele nunca vai falar contra o pecado, é sempre vencer o gigante, é sempre abrir o mar vermelho, é sempre, não, é porque você vai prosperar, é sempre essas mesmas mensagens. E a mensagem que for bíblica, meus irmãos, ela deve ser pregada, o mar abriu mesmo, a tempestade parou mesmo, não tem problema com essa mensagem, já preguei várias vezes, o problema é só ficar nessa nota. O problema é só ficar nesse texto. Por isso que eu amo a pregação expositiva, que nós vamos pregar de maneira expositivamente toda a Bíblia e textos indigestos. Textos consolativos, sim, mas textos exortativos. Textos que falam de perdão, sim, mas textos que falam sobre vigilância, de santidade. Por isso nós temos que pregar toda a Bíblia. Toda a Bíblia é inspirada por Deus e é sagrada, e não somente o Salmo 23 que a gente gosta. Mas os falsos mestres, eles, quando usam a Bíblia, porque em muitos momentos nem usa, eles só pegam esses textos palatáveis e fazem a sua carreira toda de 50 anos somente nessa forma, porque nos engana. Tudo é ganância, meus irmãos. Ninguém faz nada de graça, não. Pare de ser bobo, pare de cair nisso. Por isso, ele sempre vai passar a mão na sua cabeça. Tudo é negócio, tudo é negócio. Então, tudo é por ganância. O apóstolo Paulo deixa claro. Por isso, eu e você temos que tomar cuidado e abrir os nossos olhos com os falsos mestres, com os enganadores. Verso 12 e 13 diz assim: um dos próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. O apóstolo Paulo, ele pega uma fala de um poeta desse tempo, que condenava a cidade de Creta, que tinha pessoas que eram, e tinha essas características, mentirosos, malignos e glutões. Paulo confirma esse testemunho, fala que é verdade, mas não somente confirma, Paulo convida Tito a repreender essas pessoas, seja os membros, seja os cidadãos, mas principalmente, como o contexto está aqui, os falsos mestres. Os falsos mestres, eles tinham um mau testemunho. Então, o falso mestre, ele pode ser até enganar, porque ele finge uma aparência, mas uma hora as máscaras caem, uma hora a verdade é revelada. Mas os falsos mestres aqui de Creta e contemporâneo, eles são mentirosos, eles são malignos, eles são glutões e preguiçosos. Eles não querem pastorear as ovelhas, não. Eles querem extorquir mais e mais a ovelha. E aí, Paulo traz uma realidade. Paulo convida Tito a exortar esses falsos mestres, essas pessoas que estavam vivendo dessa maneira. E ele nos ensina que, mediante uma exortação, se ela for bem sucedida, eles tornariam-se sadios
na fé. Os falsos mestres não te exortam por causa disso, porque eles não estão preocupados com se você esteja sadio na fé. Eles estão preocupados se ele vai ganhar dinheiro nas suas costas. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que olhar a partir de hoje a beleza da exortação. O Senhor, em Hebreus, ele nos informa que Deus exorta quem ama. O contrário de amor não é exortação, como vocês talvez pensam. O contrário de amor é indiferença. Quando eu não amo alguém, que ela caia no buraco para lá, amanhã faz 2 dias que ela morreu. Mas quando eu amo alguém, eu vou até o último minuto falar com ela, eu vou puxar a orelha dela. Talvez eu não vou conseguir mudar ela, porque eu não tenho esse poder, mas eu vou fazer a minha parte. Mas quando eu não amo, amém, faz o que você quiser da sua vida e vai para lá. Eu e você temos que entender essa realidade, porque nós somos uma geração de cristãos frágeis. Nós não aceitamos e nós não gostamos de exortação. Nós só queremos pessoas, e principalmente pastores, que passam a mão na nossa cabeça. Nós somos frágeis por causa da nossa sociedade de hoje. Nós vivemos um cristianismo livre, onde nós não somos perseguidos, então tudo é frágil. Nós vivemos um cristianismo comercial, onde supostamente o Senhor está mais preocupado em me dar a casa própria e o carro do ano do que em me salvar, e aí por isso nós temos esse cristianismo light, ou melhor, Nutella, esse cristianismo realmente que não tem nada de cruz, não tem nada de Cristo. Mas existe uma fé ainda nos nossos dias que é a igreja perseguida, pessoas que só por ser cristão perdem seu emprego, pessoas por ser cristão estão estão correndo risco, melhor dizendo, de serem mortas. Olha como muda as coisas, olha como Deus que resolve meu problema na justiça, a nossa percepção muda tudo. Eles só querem sobreviver, meus irmãos, eles só não querem morrer martirizado, mas eles, se precisar for, ele morre, mas eles não abandonam a fé cristã. E aí talvez porque a namorada e o namorado não chegou na nossa vida, o emprego no sonho não nos apareceu, a gente quer abandonar a fé cristã. Olha o nível de cristianismo que estamos vivendo hoje. Olha o nível da cristandade do século 21 de 2024. Por isso que infelizmente nós vivemos essa realidade e não amamos exortação. Mas nós temos que amar, porque a exortação vai nos levar a ser sadios na fé. Verso 14: e não dei atenção às lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. O convite que o apóstolo Paulo nos faz, ou melhor, a ordem que o apóstolo Paulo nos dá, é não dar ouvido aos falsos mestres, não dar ouvido ao que sai das suas bocas. Aqui ele fala sobre lendas judaicas, lá em cima, no verso 10, ele fala sobre o grupo da circuncisão. Então, provavelmente esses falsos mestres eram uma espécie de uma seita judaica que queria misturar o cristianismo com o judaísmo. É algo que também é contemporâneo. As pessoas não entendem que o judaísmo foi uma bênção, mas já passou. O judaísmo é uma sombra, o cristianismo que é a realidade, e as pessoas querem embolar o cristianismo com o judaísmo, quer usar a bandeira de Israel, quer botar a arca da aliança aqui na plataforma, arruma uma confusão, um sincretismo religioso que não tem base nas sagradas letras. Tudo do Velho Testamento aponta para Cristo, e Cristo é a realidade. Meus irmãos, a arca da aliança simboliza a presença de Deus, e hoje a presença de Deus está dentro de nós. Mas como nós somos místicos, nós gostamos de amuletos, e aí nós usamos a menorá, nós usamos a arca da aliança, e aí vai e vira um sincretismo religioso, e nós não entendemos o papel do judaísmo, que foi trazer o Messias, e acabou. Hoje o Senhor só tem um povo, que é a igreja, que pode ser composta por judeus. Se judeus se arrepender e crer, eles vão ser salvos e vão ser cristãos conosco. Mas não embola não esse negócio de judaísmo com o cristianismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós temos que entender o propósito que eles teve, que já foi cumprido quando Cristo Jesus nasceu. Tudo que eles apontavam era para Cristo. Cristo é a nossa realidade. Então, o apóstolo Paulo fala para não dar ideias para essas lendas judaicas. Mas trazendo para os nossos dias, nós temos que não dar atenção para os mandamentos de homens. Nós temos que dar atenção somente para os mandamentos de Deus. Ah, não pode isso. Ah, não pode aquilo. Por que não pode isso, pastor? Por que não pode aquilo, pastor? Porque eu quero. Porque eu quero não resolve. Você tem que perguntar, quando alguém te dá uma regra na igreja, qual o capítulo e qual o versículo?
Como assim? Qual capítulo e qual versículo que está essa regra? Não, é porque eu sou um pastor de 30 anos, eu vi que na minha opinião... Não, sua opinião não vale. É o que a Bíblia fala, não é sua opinião. Pastores não são chamados para dar opinião. Pastores são chamados para pregar a palavra de Deus. Então, toda lei que eu ou qualquer pessoa inventar que não tiver nas Sagradas Letras, deve ser rejeitada. À noite nós estamos estudando Colossenses, e na semana passada nós vimos o apóstolo Paulo também exortando sobre isso. Falando que os falsos mestres falavam, não toque isso, não coma aquilo, não manuseie aquilo. Paulo fala que tudo isso parece ter sabedoria, mas não tem proveito nenhum, só é mente um legalismo, que vai aprisionar os seus fiéis, porque nós amamos regras, mas não vai mudar, e não vai transformar, e não vai proporcionar uma verdadeira santidade. Por isso, meus irmãos, qualquer um que se levantar em querer impor regras para nós, que não for bíblicas, nós devemos rejeitar. O que for bíblico nós devemos fazer, porque não é o pastor que inventou, e sim o Deus a qual nós amamos, que estabeleceu para nós. Mas o convite que o apóstolo Paulo nos faz, ou melhor, a ordem que ele faz, é que possamos não dar atenção, não dar ouvido para os falsos mestres, não dê atenção, não dê ouvido para os enganadores, porque se você der atenção, daqui a pouco você será enganado. Verso 15, parte A, diz assim: para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Aqui que o apóstolo Paulo nos ensina, e fala para Tito, é que existe a diferença dos puros e dos impuros. E como o contexto está falando sobre os verdadeiros pastores e os falsos pastores, há algo que deixa claro aqui para a gente, é que os verdadeiros pastores, eles vão se esforçar, eles vão caminhar para continuar sendo verdadeiro até o último dia. Já os falsos pastores, eles vão de mal a pior, eles vão se afundando cada vez mais, é um escândalo atrás do outro, e se você for crítico e abrir os seus olhos, você já vai ver os contemporâneos por aí, sai um escândalo, resolve, passa um pano, né, que a gente ama passar pano, aí vem outro, é sempre, não acaba, porque não tem nada impuro, é só coisa ruim, e aí ele mascara, ele maqueia por um tempo, mas depois vem a realidade. O pastor verdadeiro é totalmente diferente, ele vai lutar até o último segundo para continuar sendo verdadeiro, para continuar sendo santo, para continuar sendo um exemplo para a comunidade de fé a qual ele cuida. O verdadeiro pastor, o verdadeiro crente, ele sempre vai crescer em santidade. O falso pastor, o falso crente, ele sempre vai viver uma vida falsa de santidade, mas na verdade ele está vivendo em pecado. Ninguém sabe ainda, mas uma hora a luz vem à tona e o pecado é revelado. E o verso 15, parte B, diz assim: de fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. O falso mestre, meus irmãos, ele tem a mente e a consciência corrompidas. Eu tenho uma teoria, e eu acho que faz sentido, vamos ver se você, o que você acha, que os falsos profetas, eles são simplesmente ateus. Por que eu falo isso? Porque, meus irmãos, eles falam tanta atrocidade de Deus, tanta mentira a respeito de Deus, que se ele conhecesse esse Deus a qual está escrito na Bíblia, que é amor, mas também é fogo consumidor, que é refúgio para uns, mas é juízo para outros, eles não iam falar tanta atrocidade que eles falam. Eles teriam um mínimo de temor no seu coração, mas eles proíbem o que Deus não proibiu, eles criam coisas que Deus não criou, eles mandam para o inferno pessoas que Deus não está mandando, eles colocam no céu pessoas que Deus não está colocando, eles embolam tudo. E o Deus que vê tudo, o Deus que os seus olhos são como chama de fogo, que significa os olhos que tudo penetra, que tudo vê. Então eu tenho sim essa teoria, eu sou inclinado a entender que simplesmente eles são ateus, simplesmente eles não creem em Deus, e aí faz sentido. Como eles não creem em Deus, então nada existe, né? Tudo é uma mentira, nós vamos virar purpurina, o mundo vai evoluir, vai explodir uma hora, então não existe esse negócio de Deus. Então faz sentido ele ser assim, porque eles arrumaram um jeito de ganhar dinheiro na nossa sociedade, e aí estão falando coisas erradas, aí sim. Mas o cara que fala que crê em Deus, ele viver dessa forma, deliberadamente, sem ter um senso crítico, sem parar para pensar,
o quão ele está sendo falso e distorcendo a palavra de Deus por ganância. Eu não consigo conceber que esse era um verdadeiro crente. Eles acordam, eles dormem tranquilos, eles viajam tranquilos, eles estão nem aí. Eles esquecem que tem um Deus que olha por tudo. E o nosso consolo, mediante os enganadores, é que o fim deles já está escrito. Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus traz essa realidade. Que no fim dos tempos, muitos que falavam Senhor, Senhor, que expulsavam demônios, que faziam, que falavam, que aconteciam, o Senhor vai falar: eu não te conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então eles já estão condenados, mas eles querem levar outras pessoas à condenação, eles querem extorquir as pessoas. Por isso aí você temos que tomar cuidado com os enganadores. E o último verso 16, olha o que ele diz, olha o que nós aprendemos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam, são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz uma sentença, que os falsos mestres, eles não conhecem a Deus. E aqui está a evidência do que eu falei anteriormente, que eles são ateus. Eles talvez podem até ter fé, mas uma fé falsa, que não é uma fé verdadeira, uma fé religiosa, uma fé que acostumou com o cristianismo, com a igreja, com o pastor, com isso, com aquilo, foi crescendo porque talvez é parente, talvez é filho, talvez tem os seus esquemas, e aí cresceu na comunidade de fé, mas na verdade eles não conhecem a Deus. E por que a gente fala isso? Porque a Bíblia nos convida a analisar os frutos. Pelos frutos o conhecemos, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então Paulo fala, eles afirmam que conhecem a Deus, todos falam que afirmam, mas os seus atos enganam. Então pela árvore você conhece o fruto. Eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Eles não conhecem a Deus. Por não conhecer a Deus, então eles vivem dessa maneira. E existe uma matemática da enganação. Qual que é essa matemática? Pastores falsos geram crentes falsos. Muitos dos seguidores, se não todos, dos falsos pastores são falsos crentes. Porque eles não creram na mensagem verdadeira do Evangelho, no Cristo verdadeiro da Bíblia. Eles creram numa mensagem distorcida de um falso mestre. Eles creram em um Jesus distorcido que o falso mestre pregou. Por isso, meus irmãos, eu não quero entrar em detalhes, mas tem pessoas que falam que crê, que falam que vive de realidades que a Bíblia condena, e fala que tem relacionamento com Deus, e fala que vão ser salvos. Não vão, não tem como. Por isso que os falsos mestres produzem falsos fiéis, falsos crentes. Por isso você tem que tomar cuidado, você tem que abrir o seu olho, porque talvez você pode ser um falso crente, sabia? E a sua vida toda você sempre ouviu um falso mestre, e aí você achou que estava no caminho certo, mas na verdade você está no caminho errado. E para a gente finalizar, algumas aplicações para mim e para você. A primeira delas, que é o enredo de todo esse sermão: cuidado com os enganadores. Porque, mais uma vez, eu enfatizo, porque os seus danos são muito graves. Não é brincadeira, meus irmãos, é algo muito sério. Por isso aí você temos que abrir os nossos olhos. Segunda aplicação: rejeite os líderes com essas características, com esses ensinamentos. Por favor, cuidado com os enganadores. E terceira e última aplicação, uma pergunta para você que está aqui em casa: será que você conhece a Deus? Os falsos líderes falam que conhece, mas não conhece. O apóstolo Paulo dá esse diagnóstico. Talvez essa é a mesma realidade sua. Talvez você foi enganado a vida toda porque você cresceu na igreja, você acostumou com a liturgia, acostumou com oração, com palavra, mas você nunca teve um encontro com o Senhor. Ou talvez você só foi enganado por um falso pregador, pregando um falso evangelho, e você acha que está em Cristo, mas na verdade você não está. Aqui está talvez o motivo de você nunca conseguir vencer o pecado, você sempre cair nele, você nunca conseguir viver uma vida em abundância, você nunca conseguir andar em santidade. Sempre o que está no mundo, sempre a sua carne te vence. Mas a palavra do Senhor nos exorta que maior é o que está em nós, que é o Espírito Santo,
naqueles que foram regenerados do que está no mundo. Por isso nós temos nosso momento de deslizes e dificuldades, mas nós venceremos. Nós não vamos ficar vivendo uma vida de ser entregue ao pecado e sempre perder para ele. Nós podemos falar não para o pecado, e talvez o motivo de você nunca conseguir vencer é que você é um falso crente. Nós aprendemos isso no verso 16. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então, se você é um falso crente, ou se você é um falso líder, eu te convido, mediante essa palavra, a se arrepender. Porque se você se arrepender, existe um Deus que perdoa, existe um Deus que te lava, que te limpa, que te transforma. Mas você tem que ter esse reconhecimento de entender que talvez possa ser um falso. Espero, meus irmãos, que você tenha refletido, aprendido sobre os enganadores, sobre o cuidado que você deve ter. Cuidado, meus irmãos, fica com esse apelo, cuidado com os enganadores. Sempre é um prazer inenarrável estar com você. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe.